Nesta aula, vamos corrigir o problema proposto na última aula. Problema 21. O raio de luz refletido que acabamos de discutir tem um percurso em um único meio a uma velocidade constante. No entanto, em meios diferentes, ar, água, vidro, a luz tem velocidades diferentes. Se um raio de luz passa do ar para a água, veja a figura, ele é refratado passando a uma direção mais próxima da perpendicular à interface. O percurso APB nitidamente não é mais o caminho mais curto, de A a B. Em 1621, o cientista holandês Snell descobriu empiricamente que o caminho real do raio de luz é o que satisfaz a relação seno de alfa sobre seno de beta igual a constante, onde essa constante é independente das posições de A e B. Esse fato é chamado de lei de refração de Snell. Prove a lei de Snell partindo do pressuposto de que o raio percorre um caminho de A a B de modo a minimizar o tempo total de percurso. A velocidade é definida como velocidade é igual a distância percorrida dividido pelo tempo gasto. V é igual a D sobre T. Podemos resolver essa equação para o tempo gasto trocando as posições de V e T. Então, o tempo é igual a D sobre V. A velocidade de propagação do raio de luz depende do meio em que se propaga. Vamos denominar de V1 a velocidade de propagação no ar e V2 a velocidade de propagação na água. A distância percorrida no ar é igual ao comprimento do segmento AP, e a distância percorrida na água é igual ao comprimento do segmento BP. Podemos identificar dois triângulos retângulos na figura e poderemos também expressar o comprimento desses segmentos em termos de x utilizando o teorema de Pitágoras, uma vez que eles são hipotenusas destes triângulos. Considerando o primeiro triângulo, podemos dizer que AP ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, vai ser igual a ao quadrado mais x ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos. Extraindo a raiz quadrada, o comprimento AP vai ser a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a meio. O tempo gasto pela luz nesse deslocamento vai ser T1 igual ao comprimento AP sobre V1. Então, vai ficar a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a meio sobre V1. Se considerarmos o segundo triângulo, podemos dizer que BP ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, vai ser B ao quadrado mais C menos X ao quadrado, né? A soma dos quadrados dos catetos. Extraindo a raiz quadrada, o comprimento BP vai ser B ao quadrado mais C menos X ao quadrado elevado a meio. O tempo gasto pela luz nesse deslocamento é T2 igual ao comprimento AP sobre V2, ou seja, B ao quadrado mais C menos X ao quadrado elevado a meio sobre V2. O tempo total do deslocamento de A para B será a soma desses dois tempos. Como ambos dependem apenas da variável x, podemos escrever esse tempo total em função de x. Então, o t de x vai ser a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a meio sobre V1, mais b ao quadrado mais c menos x ao quadrado elevado a meio sobre V2. Devemos determinar o valor de x para o qual o tempo é mínimo. Isso vai acontecer quando a derivada da função tempo em relação a x for nula. Então, vamos calcular a derivada. Então, dt dx vai ser 1 sobre v é uma constante, e a derivada do numerador vai ser o meio vira um fator, aí eu vou subtrair um do expoente, fica a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a menos meio, e pela regra da cadeia eu tenho que multiplicar pela derivada do que está dentro dos parênteses. A derivada de a ao quadrado é zero, a derivada de x ao quadrado é 2x. Mais 1 sobre v2, que é outra constante, e derivando o numerador fica meio, vezes b ao quadrado mais c menos x elevado ao quadrado elevado a menos meio, né? Subtrair 1 do expoente, vezes a derivada do que está dentro dos colchetes. A derivada de b ao quadrado é zero, e a derivada de c menos x ao quadrado vai ser 2 vezes c menos x, né? Subtrair 1 do expoente, vezes a derivada do que está dentro dos parênteses, que é menos 1. Então, dt dx vai ser
O meio pode cancelar com 2. E esse termo que está com expoente negativo eu vou passar para baixo. Em cima só vai ficar x, embaixo vai ficar v1 vezes a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a meio. Na segunda parte aí, o meio pode cancelar com 2. Só que agora eu tenho um menos 1 multiplicando, então o sinal será negativo. E em cima vai ficar só c menos x, e o termo com expoente negativo eu vou passar para baixo. Embaixo fica v2 vezes b ao quadrado mais c menos x ao quadrado elevado a meio. A derivada será nula quando essa expressão for igual a zero. Se a gente passar o termo negativo para o outro lado e separar as constantes v1 e v2 aí, fica 1 sobre v1 vezes x sobre a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a meio. Tem que ser igual a 1 sobre v2 vezes c menos x sobre b ao quadrado mais c menos x ao quadrado elevado a meio. Se calcularmos o seno do ângulo alfa no triângulo retângulo mostrado na figura, veremos que o seno de alfa, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cateto oposto aí é x, e a hipotenusa é a medida do segmento AP. Então fica x e a medida do segmento AP é a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a meio. Perceba que é exatamente essa expressão que aparece no lado esquerdo da equação anterior. Se fizermos o mesmo com o ângulo beta, no outro triângulo, né, o seno de beta é cateto oposto sobre a hipotenusa, o cateto oposto é c menos x, e a hipotenusa é a medida do segmento BP. Então dá c menos x sobre b ao quadrado mais c menos x ao quadrado elevado a meio. Perceba que essa expressão aparece no lado direito da equação. Então, podemos reescrevê-la como seno de alfa sobre V1 tem que ser igual a seno de beta sobre V2. Colocando os senos do mesmo lado e passando as velocidades para o outro lado, fica seno de alfa sobre seno de beta é igual a V1 sobre V2. Então, a condição para que a função seja mínima, né, a função tempo, é essa. Essa é a lei de Snell com outra revelação, né? A constante é igual à razão entre as velocidades da luz nos dois meios em que ela se propaga. Perceba também que, se os meios forem iguais, as velocidades de propagação serão iguais e a razão será igual a 1. Então, seno de alfa sobre seno de beta é igual a 1. Então, o seno de alfa vai ser igual ao seno de beta. Ou seja, o ângulo alfa vai ser igual ao ângulo beta, ou seja, o raio de luz se propagará em linha reta, como é coerente com o que acontece na realidade. Como no exercício anterior, podemos nos certificar de que este é um ponto mínimo da função, calculando a derivada segunda. A diferença da expressão da derivada neste exercício para o anterior é que neste os dois termos possuem uma constante multiplicando cada um deles. E a expressão para a derivada segunda será semelhante à anterior, a não ser pelas constantes. A constante só vai multiplicar quando derivarmos. Então, d2t de dx ao quadrado nesse exercício vai ser 1 sobre v1 vezes a ao quadrado sobre a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 3 meios, mais 1 sobre v2 vezes b ao quadrado sobre b ao quadrado mais c menos x ao quadrado elevado a 3 meios, como já calculamos no exercício anterior. Essa função será sempre positiva para todo valor de x do problema. E a função será côncava para cima e, por consequência, o ponto crítico calculado é um ponto mínimo da função. Então, o tempo vai ser mínimo quando o seno de alfa sobre seno de beta for igual a V1 sobre V2. Na próxima aula, vamos tratar de outro tema de aplicação das derivadas, taxas relacionadas.